Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Cláudia Santana. É um prazer ter você aqui conosco em nosso canal. O nosso canal, o objetivo é trazer informações relevantes, não só para o concurso público, mas que o povo entenda um pouco desse funcionamento do nosso país, que se chama Brasil, né? Então, o nosso objetivo é que você faça parte disso, para que você venha conosco, para que você entenda aquilo que está acontecendo e viva melhor esse momento político, social e econômico que nós estamos vivendo. Então, sempre os vídeos buscam atualidades ou buscam matérias de concurso público de forma bem objetiva, clara, né? E hoje o nosso vídeo tem o prazer de continuar a análise da emenda 106 e essa análise desse vídeo começa no artigo 4º. Antes de eu começar essa análise, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, que é muito importante para a manutenção do canal. É um canal que tem o objetivo de levar informações, esclarecimentos. Então eu peço para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal e para você marcar o sininho para receber as nossas notificações dos novos vídeos. Sempre estamos gravando os novos vídeos e você vai receber as suas notificações sobre cada assunto detalhado em cada vídeo. Também temos lá no Instagram, @prof.AnaClaudiaSantana. Se inscreva no Instagram. A gente sempre tem essa live lá, vídeo aqui, e essa dinâmica sempre tem o objetivo de trazer informações que são tão importantes para todos nós, né? Para sermos cidadãos no sentido amplo da palavra, porque ser cidadão é ter plenitude, é ter conhecimento, é fazer parte de verdade daquilo que acontece em nosso país. Perfeito. Bom, dito isso, sem hashtag mimimi, para eu começar a análise a partir do artigo 4º, eu vou fazer uma breve revisão do que falamos no vídeo anterior, mas muito breve. Eu mostrei que a emenda 106 foi aprovada nos moldes do artigo 60 parágrafo 2º e 3º, votada 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado pelo quórum de 3/5. 3/5 é considerada uma maioria qualificada, diferenciada, e ela foi aprovada. O objetivo da emenda 106, chamada de Operação de Guerra, é auxiliar estados e municípios para o enfrentamento da Covid-19 de forma muito clara. E eu ressaltei isso na aula passada. Alguns doutrinadores elencam que muitas das matérias realmente poderiam ser organizadas por leis complementares ou leis ordinárias, e eu também ressaltei isso na aula passada, mas algumas matérias aqui realmente só podem ser alteradas por emenda. Bom, dito isso, sem alongar demais, essa emenda também me chama a atenção por ser uma emenda avulsa, porque no seu caput ela não altera nenhum artigo da Constituição e também não acrescentou nenhum artigo na ADCT. E o artigo 1º se dedica a dizer rapidamente que o regime extraordinário para a União, ou seja, a emenda vem para salvar estados e municípios, mas de certa forma o pacto federativo não é explícito no texto, porque o artigo 1º se dedica à União e diz que a União ela tem o direito de um regime extraordinário orçamentário, financeiro e na contratação de pessoal e de serviços e obras. Então, isso tudo inicialmente no artigo 1º, e eu ressaltei na última aula, foi dado à União. Ok, prof, daí? E daí que o artigo 2º, ele fala desse regime extraordinário que dá ao Poder Executivo Federal, mais uma vez ensejando o Poder Executivo Federal, não citando Estado e município. Ele diz que o Poder Executivo Federal, ele tem direito a um regime simplificado na contratação de pessoal, de bens, serviços, compras. Isso tudo, se possível, diz o texto, respeitando os princípios da igualdade de condições no tratamento entre as partes quando ele contrata, por exemplo, um serviço. O texto diz que, se possível, respeitadas as condições, somente se possível. O próprio artigo 2º, parágrafo único, diz
que a União é que vai comprar insumos e equipamentos para a saúde e, através de critérios objetivos estabelecidos em decreto, a União, e publicados, óbvio, a União ela vai distribuir os insumos e equipamentos a estados e municípios. Perfeito. O artigo 3º da Emenda Constitucional 106, ele inova o processo legislativo e permite que tanto o Poder Legislativo quanto o próprio Poder Executivo estabeleçam aumento de despesa. E, tecnicamente, isso não seria e não poderia gerar uma inconstitucionalidade. Ele muda as regras do processo legislativo, ainda que temporariamente, durante o estado de calamidade pública, e eu acho isso, para o controle de constitucionalidade, muito relevante. E cabe frisar que a Emenda Constitucional 106, como eu já disse anteriormente, mas eu quero frisar, é uma emenda avulsa que não alterou artigo nenhum. E hoje a gente começa a nossa aula através da análise do artigo 4º. O artigo 4º da Emenda 106 relata que será dispensada durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública nacional, de que trata o artigo 1º desta emenda, a observância do inciso 3 do caput do artigo 167 da Constituição Federal. O parágrafo único do artigo diz: o Ministério da Economia publicará a cada 30 dias relatório com os valores e o custo das operações de créditos realizadas no período da vigência do estado de calamidade pública nacional, de que trata o artigo 1º desta emenda. Bom, por que o artigo 4º desta emenda é tão relevante? Porque quando ele diz que é dispensado o artigo 167, inciso 3, ele está quebrando a chamada regra de ouro. Ele está quebrando a chamada regra de ouro. E o que é a regra de ouro? A regra de ouro, ela ocorre quando, no Brasil, estabelecermos para o Poder Executivo a abertura de crédito suplementar ou crédito especial, ou seja, se durante o ano o Poder Executivo precisa de mais dinheiro, crédito suplementar ou crédito especial são créditos adicionais no orçamento. O orçamento público tem créditos adicionais, que podem ser suplementar, especial e extraordinário. Então, os créditos adicionais são 3 tipos: suplementar, extraordinário e especial. Ok, prof, e daí? E daí que o artigo 167, inciso 3 da Constituição, eu quero que você abra a Constituição para entender a aula, diz: são vedados, diz o caput, a realização de operações de créditos que excedam o montante de despesas de capital, exceto ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, ou seja, toda vez que o Poder Executivo solicita a abertura de um crédito suplementar ou especial, ele tem que dar a motivação e a finalidade. Ou seja, eu sou executivo e preciso de mais dinheiro durante o ano para o pagamento das despesas correntes. O que são despesas correntes? São as despesas do dia a dia do governo. Despesa com pagamento de servidor, com a manutenção e o custeio da administração pública, pagamentos de aposentados, então o dia a dia. Então, se eu preciso de mais dinheiro para o meu dia a dia como governo e eu não tenho esse dinheiro, eu vou pedir a abertura de crédito suplementar ou crédito especial. Quando eu solicito como Poder Executivo, eu solicito como? Eu solicito ao Poder Legislativo a abertura de um crédito especial ou de um crédito suplementar. Quem autoriza no Brasil a abertura de um crédito especial ou suplementar? Lembrando que isso é feito de forma motivada, é o Congresso Nacional. Ok, essa é a regra do ouro. Ou seja, a regra do ouro é toda vez que é aberto
um crédito especial ou suplementar, e eu acho que eu fui muito clara nesse sentido, não bastaria eu dar a aula, eu tenho que explicar. Eu também tive que estudar para te dar essa aula. Então, toda vez que é aberto, o crédito suplementar ou especial, o Congresso Nacional autoriza. Agora eu vou para a leitura total do inciso 3 do artigo 67, você tem que ler aí comigo, tá? O inciso 3 diz: a realização de operações de créditos, que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas, mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, vírgula, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Ou seja, sempre que ele precisa de crédito especial ou crédito suplementar, obrigatoriamente o Congresso Nacional deve aprovar por maioria absoluta. Objetivo: que o Congresso Nacional autorize um dinheiro a mais para o Poder Executivo para a manutenção das suas despesas correntes, que são as despesas do dia a dia. Porque assim, obviamente, o Congresso Nacional é que vai permitir o endividamento do Executivo. Voltando para a teoria dos três poderes, a regra do ouro, ela respeita o sistema de freios e contrapesos. Ou seja, o Poder Executivo está se endividando, mas o Poder Legislativo está tendo ciência, e isso traz o equilíbrio para o sistema, e isso permite que ele não tenha uma dívida maior daquela que ele possa suportar, falando um português claro, que não é o português do jurídico, dos economistas do Brasil. Ele não pode ter uma dívida no montante maior que ele possa suportar. Então, a dívida que ele pode ter é uma dívida que ele possa suportar frente a critérios objetivos das próprias regras orçamentárias do país. Então, por isso, se ele precisa de crédito suplementar ou crédito especial, obrigatoriamente o Congresso Nacional tem que autorizar. Regra do ouro. Regra do ouro. E essa regra permite que não haja um endividamento tão forte do Poder Executivo que ele não possa suportar, e as gerações futuras pagarão por isso. Então, o objetivo: que as gerações futuras não paguem por um endividamento insuportável. Acho que deu para entender. Meu objetivo, e eu sou professora de Direito, não de Economia, não é, digamos, falar aqui o glossário dos economistas. É que você entenda. Então, eu acho que deu para entender. O objetivo é, se o Congresso Nacional autoriza, o Congresso Nacional está dizendo, olha, até aqui você pode, mais do que isso você não pode, porque daqui a 10 anos o Brasil não existe mais. É trazer o equilíbrio para o sistema de freios e contrapesos. Ok, prof, e daí? E daí, que se o artigo 4º, ele vem e diz que estão dispensadas as exigências do artigo 167, inciso 3, a partir de agora está quebrada a regra do ouro. Ou seja, se o crédito suplementar ou o crédito especial tem que ser autorizado pelo Congresso Nacional e isso está quebrado, não precisa mais ser autorizado. É isso. Para quem não sabe, e eu fiz questão de pegar um resuminho, o crédito adicional, ele pode ser especial, extraordinário e suplementar. Especial, autorizado por lei, artigo 67, inciso 3, e ele é destinado para despesas onde não existe a dotação orçamentária, ou seja, não existe uma previsão no orçamento. O crédito extraordinário, ele é para despesas urgentes e imprevisíveis, pode ser aberto durante a calamidade pública, através de medida provisória, porque é aquilo que não existe no orçamento. Crédito extraordinário não existe no orçamento. E você encontra o crédito extraordinário no artigo 167, parágrafo 3º. O artigo 167, parágrafo 3º diz
que medida provisória, em caso de calamidade pública e outras, pode abrir crédito extraordinário. É um dinheiro que não existe no orçamento. Percebam, o artigo 167, inciso 3, não fala sobre ele. Fala sobre crédito suplementar e especial. Agora eu vou chegar onde eu quero. Crédito suplementar. O crédito suplementar é um reforço de dotação orçamentária já existente no orçamento. A autorização pode constar na lei orçamentária. Ou seja, o artigo 4º da emenda 106 está sendo dirigido para quais créditos orçamentários? Crédito suplementar ou especial. Ele não está falando do crédito extraordinário. Então, a quebra da regra do ouro não está recaindo no crédito extraordinário. Esquece ele. O 167.3 diz: para usar crédito especial ou suplementar, tem que ter autorização do Congresso Nacional. Logo, esse ano, no início do ano, foi solicitado pelo presidente um crédito suplementar e ele solicitou ao Congresso Nacional aquele gasto. Crédito suplementar já tem uma janela aberta no orçamento. Então, é só um reforço numa dotação orçamentária que já existe para o pagamento das dívidas correntes. Com o artigo 4º da emenda 106, não é necessário o presidente pedir autorização ao Congresso Nacional. Ele não vai pedir mais. Ele vai usar o crédito suplementar e o Congresso Nacional não tomará ciência da motivação e da finalidade. Então, isso diminui o controle dos gastos públicos. Quebrando a regra do ouro, isso diminui o controle dos gastos públicos. E essa matéria, como está no texto, só pode ser alterada por emenda constitucional. Não poderia, nem por lei ordinária, nem por lei complementar. Ok? Acho isso mega relevante. Eu anotei várias coisas aqui sobre a regra do ouro. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Aqui eu já falei. A regra do ouro está aqui. Deixa eu só ver se eu tenho alguma coisa para falar. Eu já falei que o Poder Executivo agora não precisa mais da autorização, então ele está mais liberado em relação aos gastos públicos. E a regra do ouro, ela tem o poder de limitar a capacidade de endividamento do Estado, evitando que o governo recorra a empréstimos a todo tempo para as despesas correntes do dia a dia. Então, como ele precisa de pedir autorização ao Congresso Nacional, então toda vez que ele precisa de crédito suplementar ou especial, ele tem que dizer: Congresso, estou precisando de mais dinheiro. Isso permite que o Congresso tome conta. Se o Congresso não toma conta, ele agora está mais livre para as despesas do dia a dia. Isso significa que lá na frente a gente pode ter um endividamento maior. É isso que significa. Eu estou tentando ser bem clara e lúdica para você entender, porque eu levei um tempão também estudando isso. Porque eu só sou advogada, não sou entendedora tanto assim de economia. Eu li várias matérias para poder te explicar isso de uma forma muito clara. Ou seja, se ele agora tem mais liberalidade, a gente pode também ter um endividamento maior, enquanto durar a calamidade pública. Inclusive, se ele usa crédito suplementar ou especial sem autorização do Congresso Nacional, isso gera para o presidente crime de responsabilidade. Isso significa que com a emenda 106 e com o artigo 4º, dispensando a regra do ouro, ele está usando esses créditos sem pedir autorização. Mas como a emenda permitiu isso, então não há crime de responsabilidade. Então, preste atenção. Sem estado de calamidade, para usar crédito especial ou suplementar, somente com autorização do Congresso Nacional, se ele não pede, ele cai em crime de responsabilidade. Lembrando que o presidente, por crime de responsabilidade, artigo 86, é julgado pelo Senado. Mas, com a quebra da regra do ouro do artigo 4º, como ele não precisa pedir autorização,
não temos crime de responsabilidade. Você encontra a questão da regra do ouro nos seguintes artigos. Se você quiser anotar, eu vou ditar. Artigo 167, inciso 3 da Constituição. Artigo 2º, parágrafo 3º da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E artigo 6º da Resolução do Senado de 2007. E lembrem, a regra do ouro tem o objetivo de evitar um descontrole da dívida pública, de evitar o endividamento do governo, que não traz nada de bom para a geração futura. Se a regra do ouro tem esse objetivo e hoje, pela calamidade pública, eu estou quebrando a regra do ouro, isto significa que as gerações futuras podem ter um endividamento insuportável. Mas eu acho que nos resta orar para que isso não ocorra, né? Então esta é uma emenda muito séria. Por isso que quando fiz o vídeo, eu fiz a opção de dividir em duas partes, porque eu mesmo precisava fazer isso, né? Bom, é isso. E por isso que o artigo 4º diz, no parágrafo único, literalmente, ele diz que o Ministério da Economia publicará a cada 30 dias um relatório para a prestação de contas. Por que ele vai publicar a cada 30 dias um relatório com os valores e custos das operações de crédito? Exatamente por isso. É a prestação de contas. Pensa comigo. Se o cara está livre para gastar o dinheiro, no mínimo ele tem que prestar as contas, né? Então esse é o mínimo. Perfeito. Bom, dito isto, vamos à análise do artigo 5º. O artigo 5º diz: as autorizações de despesas relacionadas ao enfrentamento da calamidade pública nacional, de que trata o artigo 1º desta emenda e de seus efeitos sociais e econômicos, deverão. Então, essas autorizações de despesas, haja vista que ele não vai pedir mais a autorização do Congresso Nacional, segue as seguintes regras. 1. Constar de programações orçamentárias, então tem que ter alguma programação no orçamento, ou contar com marcadores que as identifiquem. A gente chama isso de janela aberta no orçamento, ou seja, tem que ter lá pelo menos uma janela aberta que tenha ou gere a possibilidade desse gasto. Então, veja, o artigo 5º ele é vinculado à autorização das despesas relacionadas ao enfrentamento da calamidade. E isso, obviamente, está ligado ao orçamento público, dito aqui o tempo todo, né? Então, ele diz: as autorizações das despesas relacionadas ao enfrentamento da calamidade pública e de seus efeitos sociais e econômicos deverão. Então, quando ele autoriza uma despesa, ele tem que ter uma programação no orçamento ou contar com marcadores que a identifiquem, janelas abertas que admitam a possibilidade daquele gasto. 2. Ser separadamente avaliadas na prestação de contas do Presidente da República e evidenciadas até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, no relatório a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165. O que é isso? O Presidente da República ele tem a sua prestação de contas. E lembrem, quem aprova as contas do presidente é o Congresso Nacional. Artigo 49, 9 e 10. Artigo 49, 9 e 10. Quem aprova as contas do presidente é o Congresso. O Tribunal de Contas da União, artigo 71, inciso 1, apenas vai apreciar as contas através de um relatório. Então, o Tribunal de Contas da União não é ele que aprova as contas do presidente. Quem aprova as contas do presidente é o Congresso Nacional. Artigo 49, 9 e 10. O TCU, ele vai fazer um parecer. Artigo 71, inciso 1. Então, o que ele está dizendo no artigo 5º, inciso 2, é que essas contas do presidente serão apresentadas separadamente, porque elas seguem regras especiais. Inclusive, permite até a quebra da regra do ouro, que exclui o presidente do crime de responsabilidade.
Perfeito. Parágrafo único diz: decreto do Presidente da República, editado até 15 dias após a entrada em vigor desta emenda, disporá sobre a forma de identificação das autorizações de que trata o caput deste artigo, incluídas anteriores à vigência desta emenda. Perfeito. O que ele está dizendo é que o Presidente da República vai editar um decreto, a emenda foi promulgada dia 7, publicada dia 8, o decreto ainda não saiu na data que eu gravei esse vídeo, mas ele vai ter que fazer esse decreto aí, né, e relaciona a identificação das autorizações de despesas. Muito bem, vamos à análise do artigo 6º. Antes de analisarmos, precisamos entender alguns conceitos. Primeiro, o que é o Tesouro Nacional? É a caixa do governo e os órgãos do governo que administram essa grana, como, por exemplo, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, o Ministério da Grana, do Dinheiro. Beleza, professor, e daí? E daí que eles cuidam do chamado erário. Perfeito. Quem garante no Brasil o endividamento do governo é o Tesouro Nacional. É a conta onde eu deposito toda a grana do governo federal. Tudo que ele recolhe é depositado numa conta única. Perfeito, professora. Então, é o Tesouro Nacional o grande garantidor da DPF, Dívida Pública Federal. E como é que o governo formaliza a dívida pública federal? De forma contratual, por exemplo, quando ele contrata empréstimos, ou biliária, quando ele vende títulos do Tesouro Nacional. Então, o Tesouro Nacional é quem contrai as dívidas e quem também faz o refinanciamento das dívidas. O artigo 6º da Emenda Constitucional 106 garante que quando o governo faz o refinanciamento da dívida e ele recebe recursos desse refinanciamento, estes recursos vão sustentar os juros e encargos dessa dívida. Ou seja, dívida em cima de dívida. Porque se eu estou pagando juros e encargos de uma dívida que eu refinanciei com dinheiro que eu obtenho dela, eu estou tendo dívida em cima de dívida. Mas isso ocorre hoje porque, como o mercado financeiro, não só do Brasil, mas do mundo, está parado, é o único meio, segundo os economistas, de manter o refinanciamento da própria dívida. Então, a leitura do artigo 6º é a seguinte. Vamos lá? O artigo 6º diz: durante a vigência da calamidade pública nacional, os recursos decorrentes de operações de crédito realizadas para o refinanciamento da dívida mobiliária poderão ser utilizados também para o pagamento de seus juros e encargos. É o que eu disse. O refinanciamento da dívida gera recursos. Esses recursos vão pagar juros e encargos da própria dívida. Perfeito. O artigo 7, ele se refere a uma novidade em relação ao Banco Central. O Banco Central, até então, e o artigo 7 preserva isso apenas para o estado de calamidade pública, não tinha essa competência. Então, é uma competência nova para o Banco Central. Ok, vamos à leitura do artigo. O artigo diz: o Banco Central, limitado ao enfrentamento da calamidade e com vigências e efeitos restritos ao período de sua duração, fica autorizado a comprar e vender. Inciso 1. Títulos de emissão do Tesouro Nacional nos mercados secundários local e internacional. Mercado secundário local é do Brasil, internacional envolve, né, todo mundo. Ok, prof, daí? E daí que primeiro você precisa saber o que é conceito de mercado, mercado primário e mercado secundário. O mercado primário é quando uma empresa resolve abrir o seu capital e vende ações para alguns investidores. Então, quando uma empresa vende ações para alguns investidores, mercado primário. Esses investidores
resolvem vender para outros investidores. Investidor vendendo para investidor, mercado secundário. Então, só para fixar, mercado primário é quando a empresa abre o capital e vende para investidor. Mercado secundário é investidor vendendo para investidor. Até então, o Banco Central não tinha o poder de ingressar no mercado secundário. E agora ele pode, no mercado secundário, comprar e vender título do Tesouro Nacional, tanto no mercado secundário local, Brasil, quanto internacional, envolvendo todo mundo. Então, é a venda de títulos de investidor para investidor. Segundo os economistas, o objetivo é vender título que tenha uma liquidez curta no mercado, e o Banco Central deve comprar títulos que tenham longo prazo, que não tenham uma curta liquidez no mercado. E aí, por que comprar títulos a longo prazo? Porque a taxa de juros que influencia no mercado é a taxa de juros a longo prazo. E ela influencia no mercado financeiro, chegando na base da pirâmide para atender pessoas e empresas. Aqui embaixo, pessoas e empresas vão ao Banco do Brasil, ao Banco Santander e a outros, e vão lá pedir empréstimos, principalmente em tempo de crise, como ocorre no enfrentamento da Covid-19. E como lá em cima, o Banco Central, que está no artigo 164 da Constituição, que é uma autarquia federal, que é responsável pela política monetária, entra no mercado secundário na relação de investidor com investidor, gerando mais dinheiro, gerando mais liquidez no mercado, isso permite que, de certa forma, numa situação difícil como a que nós estamos vivendo hoje, e com o ingresso, digamos assim, de grana no mercado financeiro, a situação dos juros, pelo menos, sejam mantidas, que os juros não sejam elevados. Essa é a ideia da função do Banco Central nesse momento de crise no mercado secundário. Ao entrar no mercado secundário, talvez ele salve a base da pirâmide na proporção dos juros. E pessoas e empresas poderão, nos bancos que nós temos acesso, pegar empréstimos com juros menores, mais estáveis. Essa é a ideia. Porque pensa, se eu pego empréstimo, eu mantenho a minha empresa funcionando, eu mantenho o emprego, eu mantenho a rede como um todo da economia funcionando, o consumo funcionando. A ideia é salvar a economia com uma medida econômica que até então o Brasil não tinha utilizado. Ok? E o inciso 2 diz: os ativos em mercados secundários. Lembrando que mercado secundário é a venda de investidor para investidor. Mercados secundários nacionais no âmbito de mercados financeiros, de capitais e de pagamentos, desde que no momento da compra tenham classificação em categoria de risco de crédito no mercado local equivalente a BB ou superior, conferida por pelo menos uma das 3 maiores agências internacionais de classificação de risco, e preço de referência publicado por entidade do mercado financeiro acreditada pelo Banco Central do Brasil. Bom, agora o Banco Central pode comprar na relação de investidor para investidor. Segundo os economistas, é como se o Banco Central fosse mais um jogador no mercado financeiro. Ele vai poder comprar dentro de um fundo de capital, créditos, títulos, enfim. Ele vai poder comprar naquele fundo até debêntures. O que são debêntures? Títulos de companhias.
Qual foi a preocupação do Senado? Comprar títulos de companhias que são considerados no mercado financeiro como títulos podres. Títulos de empresas que não terão sucesso, e isso representaria um prejuízo econômico para o governo. Por isso, no próprio texto ele diz que tem que ter um grau de classificação de risco, e esse grau de classificação de risco tem que ser coordenado por agências específicas, reconhecidas no mercado, e isso foi uma exigência na votação da emenda no Senado, para proteger o Banco Central na hora da compra desses títulos. Perfeito. Parágrafo 1º. Respeitadas as condições previstas no caput deste artigo, será dada preferência à aquisição de títulos emitidos por microempresas e por pequenas e médias empresas. Faço uma remissão aqui ao artigo 170 da Constituição, que são princípios da ordem econômica, que também tem como prerrogativa o princípio da isonomia. Também, a gente pode até destacar o artigo 179, que fala do super simples, que também é princípio da isonomia. Eu trato diferente, de forma diferente, buscando a igualdade. Perceba o seguinte, ele diz assim para o Banco Central. Banco Central, quando você comprar título de um fundo, não compre título apenas de fundo de companhia grande, mas compre título de fundo de microempresa, pequena e média empresa. Porque se ele só compra título de fundo de grandes companhias, as grandes companhias, no final da calamidade, estarão preservadas, mas as pequenas não. Então, pelo princípio da isonomia, no mercado secundário, ele é obrigado a comprar títulos de pequenas, médias e microempresas e também títulos de grandes companhias. Estes são chamados debêntures. É importante, sim, o Banco Central, nesse momento, onde a economia está funcionando mais lentamente, estar comprando fundos, né? Títulos de fundos, para que haja, pelo menos no momento assim tão delicado, a manutenção no final de algumas empresas no Brasil. A ideia é, o Banco Central entra no fundo, compra títulos, e ao comprar títulos, ou até vender títulos, porque ele pode as duas funções, mas eu quero que você entenda a compra, ele pode estar lá atrás salvando a vida de uma companhia, de uma microempresa, de uma pequena empresa. Este é o objetivo. Perfeito. Parágrafo 2º, ele dispõe o princípio da publicidade. Lembrem que o princípio da publicidade na Constituição Federal está no artigo 37, onde o Banco Central é obrigado a expor no Diário Oficial tudo aquilo que ele faz. Ele diz: o Banco Central fará publicar diariamente as operações realizadas de forma individualizada, com todas as respectivas informações, inclusive as condições financeiras e econômicas das operações, com taxas de juros pactuadas, valores envolvidos e prazos. Princípio da publicidade. Parágrafo 3º, vem a prestação de contas. Diz: o presidente do Banco Central prestará contas ao Congresso Nacional a cada 30 dias do conjunto das operações previstas neste artigo. Então, ele diz, sem prejuízo do parágrafo 2º, onde haverá publicidade diariamente das operações. O que me chama a atenção, e quando eu li eu fiquei um pouco preocupada, é o parágrafo 4º. Porque, preste atenção, se essa emenda é temporária, na minha opinião, o parágrafo 4º é uma tentativa que o Banco Central possa estender as funções ainda que não esteja no estado de calamidade. Olha o que diz o parágrafo 4º. A alienação ou a venda de ativos adquiridos pelo Banco Central do Brasil, na forma deste artigo, poderá dar-se em data posterior à vigência do estado de calamidade pública nacional,
de que trata o artigo 1º, se assim justificar o interesse público. O que ele está dizendo é o seguinte: se a emenda foi feita para o período da calamidade pública, tecnicamente, comprar e vender durante a calamidade pública. Eu até entendo o parágrafo 4º, porque no parágrafo 4º ele está dizendo assim: se ele não vendeu antes, ele, em nome do interesse público, vai poder vender depois. Eu até entendo. Mas eu tenho preocupação com a questão temporária da emenda. Como será o reflexo disso na economia? Como será o reflexo disso no mundo jurídico? Eu trabalho no Legislativo e se eu estivesse no Congresso, eu perguntaria. Porque a emenda a todo tempo diz: enquanto perdurar o estado de calamidade. O parágrafo 4º abre brecha. Eu não sou da parte econômica, não tenho como analisar isso. Procurei no Google, não encontrei respostas. Entendo que se não vendeu antes, pode vender depois. Mas também entendo, como professora de constitucional, que perde um pouco do caráter da emenda. Ele diz: em nome do interesse público, vai vender depois. Ok, mas a emenda foi feita para calamidade pública. Então, a gente tem que ter cuidado com as brechas abertas na letra da lei. Porque lá no futuro a gente não sabe como o legislador vai fazer para o funcionamento disso e o mundo econômico terá que reflexo? Essa é a pergunta. Né? Essa é a pergunta. Mas isso só o futuro vai responder. Artigo 8º diz que, durante a vigência desta emenda constitucional, o Banco Central do Brasil editará regulamentação sobre exigências de contrapartidas ao comprar ativos de instituições financeiras em conformidade com a previsão do inciso 2 do caput do artigo 7 dessa emenda constitucional, em especial a proibição de. Então, ele está dizendo que o Banco Central vai estabelecer as regras para a participação dele no mercado secundário e o artigo 8º gera proibições nestas negociações. Ele diz: nestas negociações, o Banco Central não pode. Existe hoje uma comissão para cuidar do estado de calamidade pública em Brasília. Essa comissão está se encontrando com o presidente do Banco Central para dirimir, para organizar tudo que está no corpo dessa emenda. E aí ele diz que é proibido, inciso 1, pagar juros sobre o capital próprio e dividendos acima do mínimo obrigatório estabelecido em lei ou no Estatuto Social vigente na data de entrada em vigor desta emenda, ou seja, ele não vai poder pagar acima, porque até não seria possível, porque se eu estou fazendo isso para salvar o Brasil, se eu estou pagando a mais, eu estou prejudicando o Brasil, tem lógica. E aumentar a remuneração fixa ou variável de diretores e membros do Conselho de Administração. Então, ele não pode também aumentar a remuneração nesse caso. E aí ele continua falando no mesmo sentido, porque o objetivo é tentar manter a economia do Brasil funcionando junto à economia do mundo. Não é prejudicar, por isso é proibido. Tem lógica. Parágrafo único diz que a remuneração variável referida no inciso 2 do caput deste artigo inclui bônus, participação nos lucros e quaisquer parcelas de remuneração diferidas e outros incentivos remuneratórios associados ao desempenho. Então, a proibição de qualquer tipo de aumento de remuneração e inclui os bônus, e tudo isso deve ser feito com cautela dentro do mercado secundário, lembrando que para o Banco Central isso é uma inovação. Então, a cautela é necessária nesse momento político. O artigo 9º diz: em caso de irregularidade ou de descumprimento dos limites desta emenda, o Congresso Nacional poderá sustar, por decreto legislativo, qualquer decisão de órgão ou entidade do Poder Executivo relacionadas às medidas autorizadas por esta emenda. E aqui os doutrinadores são relevantes em comentar o seguinte: aqui se refere ao artigo 49, inciso 5 da Constituição. O artigo 49, inciso 5 da Constituição diz que quando o Poder Executivo exorbita no seu poder de regulamentar, o Congresso Nacional edita um decreto legislativo
retirando o excesso. Então, vou dar um exemplo. É aprovada uma lei pelo Congresso Nacional e essa lei diz: será distribuído óculos para toda criança que necessita. O decreto presidencial vem para regulamentar a lei. Diz qual é a criança que vai receber o óculos. Por isso que o artigo 84.4 diz: decreto regulamentar, regulamenta a lei. O decreto não pode regulamentar outros assuntos, só pode regulamentar óculos. Se regulamenta outros assuntos, exorbitou. E se exorbitou, 49.5. O Congresso Nacional edita um decreto legislativo sustando o excesso, tirando aquilo que exorbita, que ultrapassa a distribuição de óculos. Ok, vamos aos comentários sobre o artigo 9º. Segundo o Congresso Nacional, o meio dele manter o controle daquilo que será feito durante a calamidade pública pelo Poder Executivo com todo este texto, resta ao Congresso Nacional o controle pelo artigo 9º por meio de decreto legislativo. Ou seja, se ele entender que o presidente, que o Executivo Federal, só para ficar bem claro, como um todo, exorbitou, o Congresso Nacional edita um decreto legislativo sustando o excesso. Gente, algumas coisas já terão passado. Não vai dar mais para assustar. Outra coisa, o Congresso Nacional tem a bancada do governo e uma bancada que não é do governo. Na hora de votar esse decreto legislativo, a bancada do governo não vai querer votar. Então, aí fica um comentário à emenda. O Congresso Nacional entende que ele consegue manter o controle por decreto legislativo, mas na prática não consegue, porque alguns atos já terão tido seus efeitos no mundo jurídico. Outros atos ele não vai conseguir sustar, porque a bancada do governo não vai deixar. Então, na verdade, nós precisamos que o Poder Executivo Federal, nessa ação governamental permitida como um todo pela emenda 106, tenha responsabilidade. Porque a geração futura não pode pagar o preço todo. E nós precisamos que os nossos filhos, os nossos netos, vivam num país que tenha condições. Então, nós não podemos deixar o futuro ser prejudicado. Então, é uma emenda que dá poderes, mas dá responsabilidade. Mas dá consciência no ato decisório da administração pública. A necessidade da prevalência do princípio da supremacia do interesse público, da moralidade e da legalidade administrativa. Então, não é tempo de farra, mas é tempo de juízo. Porque uma geração lá do futuro está em jogo. Tá? Por fim, artigo 10, ficam convalidadas os atos de gestão praticados a partir de 20 de março de 2020, desde que compatíveis com o teor da emenda, lembrando do estado de calamidade pública. Nós começamos aí em março, nós já temos um tempo aí de isolamento. Foi decretada a calamidade pública pelo decreto 6 de 2020, logo depois os estados e municípios vieram também no reconhecimento dessa situação. E o artigo 11 diz que esta emenda constitucional entra em vigor na data da sua publicação e ficará automaticamente revogada na data do encerramento do estado de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. Bom, doutores, a aula foi ótima, prática, difícil de conceitos, mas se vocês tiverem muita alegria no coração, muita força de vontade de aprender, vocês vão entender cada item que a professora falou. Não esqueçam de deixar aqui na página, por favor, os comentários sobre a aula. É a única coisa que eu peço a vocês. Eu preciso dos comentários de vocês. Porque para nós mantermos o canal no YouTube, nós temos muitas exigências. O nosso canal é um canal de informação, tá? Nós estamos aqui para abençoar vidas. Aquilo que Deus nos deu, nós estamos multiplicando, compartilhando. Então, compartilhe você também
as suas informações. Nós temos no Instagram redes, meios para vocês se comunicarem com a gente. Aí também nos comentários. Eu vou ficar mais de olho nas perguntas e até a próxima. Foi um prazer estar com vocês.